Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste agora mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. E hoje eu tenho um prazer imenso de discutir não só uma profissão, mas mais do que isso, um negócio e hoje vem crescendo. Mas mais do que eu falar, elas vão dizer e a gente vai poder aproveitar esse universo da farmácia, esse universo da farmacêutica. E eu tenho um prazer imenso de receber Darlene e Enúbia, ambas farmacêuticas, ambas com experiências distintas, mas elas mesmas vão nos contar. E aí, vocês escolheram, e aí eu vou começar uma pergunta para as duas. Vocês escolheram essa profissão já na adolescência, quando a gente está pensando e vai fazer? Foi uma oportunidade? Foi alguém da família? Como surgiu a farmácia na vida de cada uma? Começa, Núbia. Tá. Quando eu fui fazer vestibular, então eu vi a história da farmácia e que o farmacêutico ele tem um amplo locais de atuação, né? Então, eu queria muito trabalhar na área de análises clínicas. Tanto é que eu sou farmacêutica e bioquímica. Tá? Ah, entendi. E aí, quando a gente se forma, e a gente vai abraçar nossas oportunidades. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando na farmácia em saúde pública, né? Passei 14 anos trabalhando em saúde pública, trabalhei a gente aprende muito, né? O serviço público, ele é muito forte na construção de um bom profissional. E daí... Mas desde nova? Desde já pensou? Nova, já construía esse universo da área de saúde para você? Sim, porque desde colégio que eu já gostava da área de biologia, né? Então, foi essa identificação. É uma característica forte. É uma característica forte para você tender a ir para a área de saúde. Isso. E quando fui fazer o vestibular e conheci a área da farmácia, aí se firmou. Então, aí se apaixonou. Iniciei em farmácia. Mudaria hoje? Hoje, eu tenho uma característica forte na área da arquitetura. Olha para isso. Eu amo as oportunidades que a vida mostra e a gente não pode só se bitolar uma coisa. Quem sabe, a gente ainda vai falar sobre isso. E você, amor? Assim, no começo, não foi minha primeira escolha, não. Sim. Eu tinha pensado muito em educação física, porque eu sempre gostei dessa parte de esporte, né? Mas durante a graduação, eu gostava muito, sempre gostei muito de química, era uma área que eu sempre realmente me identificava. E realmente eu tive uma experiência de ter uma farmacêutica em casa, né? Minha irmã é farmacêutica. Ah, e bom, às vezes é mais velha. Bem mais velha, são 8 anos de diferença. Uhum. Mas assim, a gente conseguiu ver áreas que eu não conhecia através dela, né? Então, ela trabalhou muito na indústria, trabalhou na manipulação. E aí foi aí que eu comecei a despertar. Deixa eu ver essa área aqui, será que eu vou gostar, né? E aí eu comecei realmente a me interessar mais e me apaixonei. Realmente, hoje em dia, já faz 7 anos que eu me formei, mas assim, é uma área que eu não mudaria hoje, não. Realmente, eu vejo que eu encaixei nessa área. Perfeito. Ótimo. É tão bom quando a gente se apaixona, mas é tão bom quando a gente vê, e não é só isso, eu posso mais. Sim. Eu acho que sempre há um caminho para tudo, né? Desde que a gente saiba olhar. Sim. Mas para a gente é leigo, para a gente eu enxergo negócios, eu enxergo gestão. Quais as áreas de atuação e um farmacêutico tem, Núbia? Então, tem farmácia de manipulação, farmácia hospitalar, ensino, instituições de ensino, home care, indústria farmacêutica, laboratório de análises clínicas, laboratório para teste de bioequivalência. Eita, então, muita coisa. São mais de 70 áreas que o farmacêutico 70 pode atuar. áreas. Para falar a verdade, o conselho já atualizou, já está mais de 130. Nossa Senhora! E assim, é bom eu falar sobre isso, porque tem muita gente que só conhece o farmacêutico da farmácia comercial, né? Mas, assim, são áreas distintas. Eu acho que para a população, se eu não estiver errada, e eu vou entrar no senso comum com vocês, a gente considera o farmacêutico da farmácia e o do hospitalar. Sim. Né? É o mais próximo, né? Sim, verdade.
Mas a indústria e- farmacêutica, ela é imensa. Sim. Assim, hoje em dia a gente está no desenvolvimento de fármacos de toda forma, né? E Muita, vacina, que depois da pandemia realmente deu uma... Tanto na muita. questão da aplicação do farmacêutico, hoje em dia o farmacêutico ele está habilitado para fazer a aplicação de vacina. Então, assim, a indústria, como ela falou, é um mundo, mas também tem outras áreas, né? Manipulação também é uma área que é muito Muito linda. grande. Muito... Eu fiz um podcast, uma empresária da área de farmácia de manipulação. Fiquei encantada com as possibilidades É. de negócios, de quanto E eu cresce. ainda enfatizo, Sim, graças a Deus, hoje, quando se fala em farmacêutico, se lembra na farmácia, porque até então, há pouco tempo atrás, digamos há 10, 15 anos atrás, não se é conhecia verdade. esse farmacêutico, né? É Então, verdade. para cá, para A gente Caruaru, ficava foi muito inseguro. importante quando iniciou o curso de farmácia, e quem iniciou foi a Faculdade de ACES, a Universidade de Verdade, a SES é e pioneira aí, nisso. hoje, quando a gente chega nas farmácias, a gente encontra os farmacêuticos lá para atender a população. E isso é importante. E até em Verdade. regimento é obrigatório que toda farmácia tenha um farmacêutico, justamente pensando que é um estabelecimento de saúde e que tem que ter Importante. cuidado da população. Eu estou, né? assim, cheia de perguntas aí, e me surgiram uma fala de vocês, mas eu vou para uma. A longevidade das pessoas e o bem-estar tem desenvolvido muitas possibilidades. As pessoas estão vivendo mais, Sim, com certeza. não é? E elas estão utilizando, eu não sei se eu vou usar a palavra, mais a farmácia, mais medicação, vitaminas e possibilidades de ter qualidade de vida. Como é que o farmacêutico está enxergando e como ele atua nesse novo mercado da longevidade? Tá, eu acho assim, muito importante, né? Isso, na verdade, já é presente e que tem muito ainda a crescer, né? E cresceu bastante. A gente aprendeu isso aí depois da pandemia, a suplementação. E assim, hoje a medicina, isso é medicina preventiva, então é uma Sim. coisa que me encanta muito. Eu acho que é uma área da farmácia em que me deixa assim com mais vontade de trabalhar, é isso, poder ajudar as pessoas a fazer prevenção, Sim. né? Então, sempre estar bem de saúde, estar em dia com a saúde, se prevenindo para não adoecer. Então, Isso. essa área da prevenção da saúde, ela cresceu realmente bastante. O- E o farmacêutico é muito importante É verdade. nessa atuação. Ô, Darlene, nessa prevenção, nesse crescimento das pessoas viverem mais qualidade, em equipes multidisciplinares, vocês atuam muito em Eu, que área para esse especificamente para a longevidade? pronto. Eu tive a possibilidade de trabalhar de forma equipe multi, tanto na parte da residência, na atenção básica, Sim. fazendo visitas domiciliares, Importante. tanto na parte hospitalar. São mundos diferentes, mas Certo. a equipe multi si, a gente consegue a necessidade de ter essa Certo. comunicação entre a equipe, Certo. pensando na individualidade de cada paciente, né? Certo. A gente leva em consideração que muitas vezes o paciente ele tem as suas dificuldades de compreender sobre o tratamento dele. Então a gente hoje percebe muito bem que, como você falou, né, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas também tem a presença de doenças crônicas, né? Então a diabetes hoje em dia, a Sim. hipertensão é algo que o paciente E se ele tem você que- aprende, você tem mais qualidade de Isso, vida. a gente tem que dar autonomia ao paciente para ele conseguir se cuidar e saber que aquilo ali ele tem que se cuidar todos os dias, não só quando Importante. sente alguma coisa, né? Importante. Então, trabalhando de forma equipe multi, a gente consegue visualizar o paciente no todo, desde a alimentação, porque não adianta só tomar o medicamento, ele precisa também se alimentar bem, ele precisa fazer um curativo, tomar suas vacinas. Então, a gente consegue trabalhar conversando entre a equipe, pensando, tipo assim, O paciente aquele como um todo. paciente, isso, de forma geral, para a individualidade daquele paciente, sabe? Certo. E aí trabalha também, porque muitas vezes a equipe também tem dificuldade de compreender sobre os vários medicamentos que tem no mercado hoje em dia. Então, hoje em dia tem uma disponibilidade enorme Imensa. de medicamentos, né? E nem todos os médicos, todos a enfermagem também, muitas vezes tem dificuldade e a gente consegue claro. compartilhar, né, sobre isso. Então, assim, hoje é Como- bem melhor. Como exemplo Aham. para isso aí, então não adianta, como a gente falou, suplementar, por exemplo, se você tem um intestino que não absorve. Então você vai tomar vitamina, mas não vai obter o resultado, Isso. porque não vai absorver o Até a suficiente. quantidade, né? Então é bom, por isso que é importante essa equipe multidisciplinar, né? É importante. Enúbia, eu iria saber o mercado. Onde está o mercado para a farmácia, uma vez que você é empresária da área.
como foi e você entrou na área da farmácia e depois Darlene, a gente vai falar sobre a profissão, o ensino, a formação. Mas, Enúbia, eu vou pegar a parte de negócios. Você começou como? Saiu da universidade e foi abrir sua farmácia? Como foi sua trajetória? Não, tá. Então, minha inspiração foram meus pais, porque eu sou filha de comerciantes, É né? bom. E aí, Eu puxo para minha área, adoro negócios. Então, ser empreendedor é aquela pessoa que cuida do negócio, que administra, Isso. que toma as decisões, né? Isso. E ele foi minha inspiração, porque uma pessoa analfabeta, né, que começou A geração dos nossos pais foi assim. ele construía rodagens, né, naquela época, e aí ele foi empreendedor e foi fantástico. Então, foi minha inspiração, porque desde nova eu já comecei nessa área, porque eu já trabalhava com ele, porque antigamente as famílias eram grandes, né? Então, nós somos 7 filhas. É bonito, Então, eu acho. a gente Não trabalhava. não tive coragem, mas acho bonito. É lindo, né? Então, eu já comecei muito nova já a trabalhar no negócio, né, dele, que era uma barraca de cereais no mercado central da cidade. Olha, E aonde aí, isso? em Patos, na Paraíba. Ai, que lindo. E aí eu comecei, com 8 anos eu já era quem ia para o banco fazer depósito. Veja. Né, A escola veio de casa. veio de A casa. escola vem de casa. então Muita coisa vem de casa. A gente quem sabe É aproveitar. verdade. Com essa inspiração, né, depois eu fui fazer o curso de farmácia, né, e quando eu terminei não foi fácil, eu passei 8 anos ainda desempregada, e aí depois eu cheguei aqui e trabalhei em serviços públicos, como Prefeitura Municipal do Caruaru, no estado na farmácia de altos cuidados, né, que chama Farmácia de Medicamentos Excepcionais, e trabalhei também no comércio aqui em farmácias farmacêuticas em farmácias. E aí, há 10 anos, né, como eu tinha isso na minha mente... Veio, ainda faltava fazer alguma coisa. Faltava fazer alguma coisa que era minha inspiração, né? Minha inspiração, e eu sempre contava com isso. Então, chegou em Caruaru o supermercado Unicompra, que dentro dele tem farmácia, e aí foi onde eu concorri a essa vaga e conquistei essa vaga, e esse ano, agora dia 30, completaram 10 anos que eu estou administrando essa empresa e está dando certo até agora. Olha, que coisa boa. Essa é a experiência de mercado. Essa é a experiência de mercado. E aí, como é que a gente enxerga hoje, como é que eu O enxergo o mercado. mercado, né? Então, o mercado, ele é bem acirrado, né? Porque, principalmente uma depois da competitividade pandemia, se enxergou que era a empresa que não se fechava, né? Que ficava. E aí, muita gente foi abrir farmácias. Então, hoje eu estou numa situação, sou farmácia AM, mas tem a P e tem a G, depois de mim. E a P, ela É isso. farmácia pequena, certo. né? E farmácia grande, que é grande, redes, né? certo. Grandes redes. Então, a pequena, ela chega e não está muito preparada para o Não negócio. concorre. Aí ela concorre deslealmente, porque ela vai... De igualdade bagunçar, não está. bagunçar o mercado. E a grande é porque... As compras as são compras, diferentes. elas têm a perfil é própria diferente. indústria, né? Mas não só a farmácia negocia. passou por isso, não. O próprio supermercado passou umas grandes redes. A gente tem supermercado, marca local, e depois vieram os grandes atacarejos e bagunçou. Mas depois parece que houve um equilíbrio, um repensar. Eu até participei de alguns debates, algumas reuniões para os supermercados pequenos, e eles encontraram a forma de competir, porque eles também se reinventaram. A gente vê a farmácia, desculpa, Enúbia, a gente vê a farmácia enquanto consumidor hoje diferente do olhar que a gente via uma farmácia há muito tempo atrás. Sim. Então, hoje a gente vai para cosmético, hoje a gente vai para tanta coisa. Eu saio uma cestinha na farmácia, adoro. Porque a farmácia, desde 2009, que ela ampliou o espaço dela para perfumaria, né? Cuidados de saúde e dermatologia. Isso é muito bom. Aí foi isso que expandiu, né? Por isso que tem essa cosmético, isso. E aí a gente, com relação à compra, a gente tem compras mais ou menos iguais. Todo mundo compra mais ou menos o mesmo preço. A grande rede, lógico, ela tem algum diferencial. Desconto. Mas aí a gente consegue manter
o preço, né? E às aí vezes atendimento, relacionamento. relacionado. Então, eu acho que, assim, uma coisa importante para a comunidade, eu acho que é importante, é ele ver que é bom ele comprar no comércio De seu, valorizado do seu é, bairro. é verdade. Por quê? Porque Compre na sua quando você cidade. compra empresas da sua região, É. você está fortalecendo a economia local. Sim, O sem dinheiro não está dúvida. indo para fora, então isso é importante, né? Sem dúvida. Então é importante as pessoas saberem disso, porque é valorizar o Corre seu bairro, porque dentro você está da própria cidade. fortalecendo para dar mais conforto para você. Não vai precisar se deslocar tanto. Apesar que a gente está em Caruaru, que é uma cidade que é fácil de deslocar de um local para outro, né? Mas quando a gente se fala de grande cidade, faz uma diferença na qualidade de vida. Depois a gente vai falar de Caruaru. Darlene, como seus alunos, já você é professora na área de farmácia, como eles estão enxergando a profissão, como você mesmo enxerga esse ambiente de trabalho? Eu vejo que a farmácia ela vem passando por umas mudanças, né? Sim. Para você ver que no começo da graduação, há um bom tempo atrás, a gente escolhia se queria ser bioquímico ou queria ser na área de indústria. Certo. Então, tem aquela visão muito técnica, muito voltada para o medicamento. Artesiana, né? Muito fechada. E aí, com o passar do tempo, se viu a necessidade de ter um farmacêutico clínico, de estar mais próximo da pessoa, de identificar as condições individuais. Hoje em dia, a gente está conseguindo ver que o perfil do profissional farmacêutico ele tem que estar mais próximo do paciente, não só pensando no medicamento. Sim. Mudou muito, tá? Então, e a gente vê A gente tem a percepção disso também. De forma leiga, a gente vê. Mas levando em consideração também que muitas vezes o farmacêutico, ele não... eu não gosto tanto de lidar com pessoas. E ele tem a oportunidade também de migrar para outras áreas. Sim. De ir para a indústria, que ele fica lá na parte de tecnologia, fica realmente voltado para o medicamento, caso você não tenha esse perfil. Certo. Então, assim, é bom a gente falar isso durante as aulas. Eu gosto muito de falar que existem perfis diferentes seu, de como farmacêutico, como profissional, e que você pode escolher a área que você quer, não migrar para tudo. A gente vê muito assim, muitos farmacêuticos que entram na graduação, né, alunos que entram na graduação, pensando apenas na farmácia comercial, porque é a única área que ele conhece. E aí a gente tem que mostrar as várias áreas, né, as outras áreas que ele pode estar vindo a buscar, pensando também nessa questão como a gente está falando do mercado, no sentido de que se todo mundo está querendo ir para a mesma área, vai ter outras áreas que vai estar faltando. Né? Então, por exemplo, a gente tem muitas áreas hoje em dia que a gente não tem farmacêutico especializado e que muitas vezes existem outros profissionais que estão ocupando aquela área. Então, por exemplo, a oncologia é uma área que vem crescendo cada dia mais, mas hoje em dia também não existe só farmacêutico na manipulação de quimioterápico, tem farmacêutico clínico voltado para o paciente também. Sim. Mas, por exemplo, tem área de radiologia que não tem farmacêutico especializado nessa área. Certo. Existem outras áreas que não tem farmacêutico, porque todos eles estão migrando para a mesma área, porque é as áreas que eles conhecem, né? Que é a parte mais comum. Mais comum. E aí, o que acontece? Sobrecarrega algumas áreas, a farmácia comercial é uma delas, farmácia hospitalar, são as áreas que todo mundo sempre quer ir, e outras áreas que está precisando de farmacêutico, precisa de gente qualificada e não tem. Né? Então, é importante também a gente falar sobre isso. Muito. Durante a graduação, a gente tem que mostrar todas as áreas, para que aí, com o passar do tempo, você vá buscando, né? Pós-graduação, uma residência, buscando outras áreas, para que você consiga realmente ocupar esses outros espaços, sabe? Entendo. A gente tem visto muito as pessoas nesse mundo digital, o físico e o digital, convivendo ao mesmo tempo. Antes era uma coisa diferente da outra, eram dois ambientes, mas hoje é um só. Sim. A gente está e sempre pegar no celular, mas o algoritmo da gente está conversando. Alguém está conversando com a gente e a gente vai verificar isso daqui a pouco. Mas nesse posicionamento, eu acho bem interessante, o profissional liberal, cada conselho tem uma orientação, a OAB tem uma orientação, Conselho de Medicina, como e o farmacêutico se posiciona nas redes sociais. Vocês fazem isso? Qual a ideia, qual o posicionamento de vocês nesse aspecto de rede social para a profissão do farmacêutico?
Existem algumas legislações do Conselho Regional e Federal que já estão pensando nisso, Sim. tentando se adaptar realmente à nova realidade. Porque Né? senão ele não pode estar passando remédio, mas ele pode estar orientando. Sim, sim. Mas E aí o que é nisso, que sim. acontece, né? Tem situações e situações. Sim. Pronto, o Conselho, pronto, Vocês usam, começa assim. Vamos lá, o Nossa, meu sim. particularmente. Eu tenho a ideia de sempre estar divulgando o que eu faço, não Certo. necessariamente fazendo vamos dizer assim, né? Divulgando coisas, marcas. Eu não tenho essa preocupação. Lógico. Eu tenho mais a intenção de A mostrar. marca já é publicidade, né? Né? E assim, às vezes eu tento, porque assim, eu vejo que muitos alunos hoje em dia buscam mais você na internet do que Sem dúvida, fisicamente, mas não é só né? aluno, não. O Então, assim, em mundo tá geral, assim, né? Tanto que quando você vai para um médico, a primeira coisa que você vai no Instagram primeiro ver, né? E depois é que você vai para a consulta. A gente vê hoje essa necessidade. Restaurante, hotel, tudo, né? é serviço, A gente gente. precisa hoje se adaptar para essa realidade, É um né? mercado E diferente. aí, pronto, voltando mais para essa parte do conselho, por exemplo, se você é responsável técnico por uma farmácia, principalmente farmácia comercial nesse sentido, tudo que é postado naquela rede social da farmácia, você se responsabiliza. Né? Então, o Código de Ética do Conselho Federal ele já pensa nesse sentido. Sim. Pensando também que se você estiver promovendo algo ruim, você também está se É responsabilizando. a mesma coisa da vida presencial também. Sim. E aí, por que a gente está falando isso? Porque a gente hoje em dia tem o Instagram, mas também tem o TikTok. Tem, eu digo todas as redes sociais. E aí, tá assim, tem profissionais que fazem algumas divulgações, muitas vezes, indicações, muitas vezes, que, como a gente falou, tem que lidar com a individualidade, tem situações em que não é necessário que o paciente Eticamente se é medicalize, difícil. né? E aí tem essa questão que a gente Da fala ética. muito da questão do uso racional do medicamento. Às vezes você não precisa. E isso deve ser dito, isso deve ser dito. E cada pessoa é uma pessoa, né? Não é porque funcionou com a vizinha que vai vai funcionar com com você. Então, assim, tem situações. O meu conselho, o Conselho Regional de Administração, e mais sofre. Eu vejo todo mundo falando todo mundo sendo mentor, todo mundo sendo consultor de gestão daquilo, sem nunca ter entrado numa universidade. É complicado. Né? Complicado. Mas eu acho importante o conhecimento. E acho importante também a gente se posicionar enquanto redes digital, porque ali a informação corre assim, numa velocidade que a gente nem imagina. E sempre na defesa da qualidade do estudo, da qualidade do conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento impulsiona, o conhecimento faz negócios. Isso é a atualização de hoje, né? Como o negócio ele vai mudando, então a mais nova mudança é essa, né? Eu uso a rede social. A rede social. Eu uso a TV Asa Branca e uso Jaciara Fernandes. Ótimo. Certo? São esses dois meios veículos de comunicação, de comunicação que eu utilizo para a divulgação, né? É importante. Com isso, respeitando sempre as normas. Ótimo. Eu acho o seguinte, a gente deve se posicionar enquanto mercado, até porque a concorrência é grande, até porque o mundo hoje está disruptivo. Né? Então, muitas marcas, muitas empresas entrando no mercado. Então, você precisa ter canais de comunicação diferentes do boca a boca. O boca a boca ainda permanece como o melhor canal de credibilidade, de comunicação, mas a gente precisa utilizar o mundo... E é o que aproxima a gente das pessoas, né? Hoje em dia, a gente tem essa questão da facilidade de acesso das informações. Sim. Tanto para... A gente sofreu muito também pela questão da fake news durante a pandemia. A gente ainda sofre, mas mentira sempre existiu. Então, o mundo é mundo. A gente só precisa também saber filtrar, né? Claro. Tipo assim, se essa pessoa está falando aquilo ali, será que a pessoa realmente... Vamos lá buscar a informação, né? Realmente ver se aquilo ali é verdade. Confirmar, né? Confirmar, eu acho importante. Isso. Mas a gente tem aquele ditado que o pessoal fala, né? Quem não é visto não é lembrado. Também é uma máxima da propaganda. É necessidade. Todas as empresas hoje em dia precisam ter uma rede social. Infelizmente, a gente tem que se adaptar a isso. Ou felizmente. Ou felizmente, Para as pessoas que têm essa dificuldade de ter... Vão buscar informações, apoio,
profissionais Com e certeza. deem consultoria nessa Isso, área, né? isso. Hoje em dia tem muitos profissionais que fazem realmente, auxiliam profissionais, tanto É, autônomos quanto empresas em relação a isso, é porque muito precisa se engraçado. Eu, adaptar. como professora, igual a vocês, é, eu vejo, e a nova geração, ela busca muito rede social para sua primeira informação. É, A verdade. gente buscava a informação na minha geração de outra forma, porque não tinha. Talvez se Sim. tivesse, fizesse a mesma coisa, pior, Aham. né? Aí a gente vê o quanto isso, a gente precisa colocar, é, a gente é profissional da área, coisas sérias, coisas éticas, Sim, informações fidedignas. sim, Então a gente também é responsável por encher sim. essa dimensão digital de informações positivas. E é isso que a gente preza, né? Por realmente informações com evidências, né? Que a gente realmente Isso. consiga passar informações de verdade, que as pessoas, principalmente pessoas que não têm acesso É a tanta educação quanto a questão de saúde e de qualidade, né? verdade. A gente percebe, e tem uma área na saúde, na medicina e na vida das pessoas que vem crescendo muito. E é o bem-estar, tá? É o cuidado pessoal consigo própria. Esse cuidado, além da alimentação, além dos esportes, tem um cuidado do visual, das pessoas se sentirem bem para poder estar atuando. Isso é tão importante porque as pessoas estão envelhecendo mais, estão vivendo na profissão muito mais tempo. Então você está bem. E a farmácia tem contribuído muito, né? A Tem, indústria da farmácia. tem. Medicamentos e vão contribuir, desde Botox até a canetinha aí do. Eu não vou citar o nome, É, mas isso tudo, como é que vocês enxergam esse mercado? É um mercado de grande consumo nas farmácias, acredito eu, além das doenças. Essa medicação. eu enxergo como positivo, né? Porque esse autocuidado, a gente tem que ser um longevo que tenha qualidade de vida, Sim, tem que ser um idoso com autonomia para andar, para comer, para se vestir, para tomar o banho. Então, isso é muito importante. Aí a gente pode citar algumas coisas que são importantes para essa qualidade, ter essa longevidade com qualidade. Aí, cita aí pra primeiro, gente. pronto. Então, primeiro, uma alimentação Sim, adequada, hidratação, atividade física, sim. sono de qualidade, tá? Então, e o Ikigai, você tem que fazer uma coisa que lhe dá prazer, né? Olha, eu Que faço. pode ser até desde, se, como você Além disse, disso tudo, tem o a gente tem o gasta um skincare. bocado, São coisas que lhe mas dá eu prazer, amo né? Então, todo dia você acordar e você ter o autocuidado. e você ter uma inspiração, você acordar por um objetivo, ter um objetivo, sempre ter um objetivo, que isso se chama Ikigai, né? É, Então, isso é importante para você ter ser um longevo de propósito de qualidade de vida, né? E vida. a É, farmácia, ela vem Aí a se farmácia chega adaptando onde? para isso. Aí o que é que acontece? Veja só, o Brasil ele é um dos maiores consumidores de cosméticos que Do tem no mundo, mundo. né? E a indústria, ela se É a indústria adapta para farmacêutica que isso. trabalha para isso. Tanto que, assim, se a gente vê todos os dias novos tratamentos, Todo novos dia eu vejo. dermatos, tudo vai se É, adaptando para o mercado. para o E mercado. assim, a indústria ela faz muito o seguinte, dentro dessa parte de dermato, principalmente, a gente pega um produto que já deu certo e tenta melhorar. E Aí tem aparece para N pele variedades, branca, pele para toda parda, para variedade de toda pele, para variedade de variedade pele, de de idade, para idade. tudo, E é o né? mesmo produto. E E aí, assim, vende, e é e verdade. vende, e faz negócios. Faz isso. e como exemplo que a gente tem de indústrias brasileiras e Aham. que são de farmacêuticos nessa área, então a gente tem o Boticário, o dono é farmacêutico, Conhecida a gente internacionalmente, como de internacionalmente. brasileiro. Pois é indústria brasileira e de Brasileira. farmacêutico. E a gente tem, por exemplo, que foram farmacêuticos que terminaram aqui na Universidade Federal de Pernambuco, uma indústria farmacêutica também grande no Brasil, que é a Prato Dona Dulce. Tá? Então, a gente tem áreas de logística que também são de farmacêuticos, distribuidoras também. É um campo muito Muito grande. bom. E a gente tem
a Hipermarcas, que também tem muito skincare, que é o famoso Epsol. Eita, terminei dizendo. Mas aí são indústrias farmacêuticas brasileiras, e isso que é importante. E a gente que se percebe. cria produtos adequados para a pele brasileira. E a gente percebe que quando o farmacêutico é o dono, ele tem outra visão, né? Porque ele conhece do produto e conhece da população, né? É E verdade. aí a gente vê que as indústrias que são de farmacêuticas, elas têm perspectiva de crescer muito Tem mais. tem muita indústria farmacêutica fazendo produtos para a área do cabelo, para a área de cosméticos, para todas as áreas. A produção está dizendo que nosso tempo está acabando, mas eu fiquei muito feliz em debater uma profissão, N oportunidades, uma profissão que vem crescendo ao longo desses anos, uma profissão e chama a atenção para novos alunos, os novos futuros farmacêuticos. Eles estão no bom caminho, existem áreas que estão cheias, como de farmácia, mas existem outras áreas muito abertas. E é um bom mercado. Então, vocês deixem uma mensagem aí para esses futuros farmacêuticos do quanto é bom. Sim, a ideia é que todo mundo realmente, toda a população conheça mais sobre o farmacêutico, que conheça esse profissional como alguém que pode estar realmente contribuindo, passando informações realmente com qualidade, né? A gente preza para que os farmacêuticos futuros que estejam aí busquem realmente se qualificar, busquem estar mais próximo da população e que busquem também essas áreas que estão precisando de farmacêuticos, né? Que a gente tem outras áreas, outros campos que a gente pode estar aí atuando e que só busca realmente através da qualidade de pesquisa, cada dia estudar mais e realmente se qualificar para aquilo. Só o estudo liberta. Eu trago um dado aqui que a faculdade A6, que foi a primeira que teve o curso de farmácia aqui, tem mais de 15 anos, então todos os alunos que se formaram em farmácia lá não tem nenhum desempregado. Isso é bom. Certo? Então, isso é bom. E como mensagem, eu deixo aqui, enquanto mercado farmácia, eu deixo aqui a mensagem que o farmacêutico, ele não cuida só do medicamento, ele também cuida do paciente. Então, é essa parte que a gente pode desenvolver e que a população pode nos reconhecer enquanto profissional de saúde. E, bom, eu também acho. E acho também que Caruaru, e a gente esqueceu de debater, mas fica para outro podcast, quem sabe. A gente esqueceu de dizer, mas eu iria dizer no encerramento, do quanto Caruaru abraça as várias profissões, esse mercado de farmácia, profissionais que vêm da Paraíba e vêm de tantos lugares, e essa é uma cidade que cresce todos os dias. E dentro dessa cidade a gente tem um podcast, Mulheres de Negócios, é uma produção do grupo Asa Branca, e tendo Ada e Renata como nossa produtora. Até o próximo encontro.